Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e no vídeo de hoje nós vamos aprender quais as funcionalidades do Mapper, por que muitas pessoas utilizam esse pacote dentro de seus projetos e o que ele efetivamente faz. Isso que vocês estão vendo na sua tela agora é basicamente o projeto já pronto, então ao final de todo o desenvolvimento, que nós vamos estar desenvolvendo aqui durante esse vídeo aqui, nós vamos ter como resultado esse projeto que está na tela de vocês. Então nós temos basicamente um projeto de API e 3 endpoints. Eu vou mostrar como cada um deles funciona. Primeiramente, o primeiro deles é o busca livros sem o mapper. Então essa daqui é basicamente um endpoint que vai buscar todos os livros do banco de dados sem utilizar nada de automapper. Então ele traz aqui todas as colunas que teriam lá dentro do banco de dados. Ele traz o ID, traz o título, autor, ISBN, que é como se fosse um RG do livro para diferenciar um livro do outro, um código único, por assim dizer, e a data de cadastro desse dado aqui, perfeito? E temos aqui então 4 registros, cada um dos 4 com essas informações, perfeito? Então, certo, é o que nós já vemos por aí. Se a gente for ver a nossa Web API, é o que a gente tem como retorno, claro, com dados diferentes, dependendo aí do que nós estamos persistindo no banco. A questão é, o que a utilização do automapper iria mudar nessa solicitação e nessa resposta que nós recebemos ali do nosso servidor? Simples assim. Digamos que o automapper, ele funciona como se fosse uma máscara. Vamos se dizer que nós temos um front-end que vai fazer essa requisição aqui nesse busca livro sem mapper e vai receber todas essas informações de cada livro. Porém, o que efetivamente a gente mostra ali para o nosso cliente, para o nosso usuário, é apenas o título e o autor. Então é como se todos esses outros dados que nós estamos recebendo aqui, o ID, o ISBN, o data cadastro, fossem dados desnecessários, fossem dados a mais. Nós precisamos ter esses dados no banco para possíveis relatórios que a gente vai gerar ou algo do gênero, mas para essa requisição específica que o front-end está fazendo, ele precisa só do título e do autor, não precisa desses dados a mais. Então, para facilitar até lá para o nosso front-end, não precisar ficar mexendo com dados desnecessários, sendo que a gente precisa de 2 colunas só, a gente usa o automapper. O automapper, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma máscara. Então, independente do fato de nós termos todas essas colunas dentro do banco de dados, o nosso automapper, ele vai fazer com que a gente tenha como retorno apenas aquelas colunas que nós precisamos. E tudo isso a gente fala dentro do código, quais seriam essas colunas. Então, dando essa explicação básica, vamos agora realizar a solicitação desse endpoint aqui, que é o busca livros. Esse aqui já está utilizando o mapper. Então, utilizando o exemplo que nós repassamos ali, a gente vai fazer o seguinte, vai dar um try out e vai ver que a gente retorna os mesmos 4 registros, então os mesmos 4 livros, porém apenas os dados que realmente a gente precisa, que é o título e o autor de cada um deles. É basicamente o mesmo método, ele está fazendo a solicitação dentro da mesma base de dados, então se eu quisesse, eu poderia pegar o dado do ISBN, poderia pegar o dado do ID, por exemplo, se eu quisesse e retornar, porém nesse caso a gente só precisa do título e do autor. Então essa daqui foi uma diferença entre o mapper, Então, sem a utilização do mapper, a gente não tem máscara nenhuma, a gente pega e retorna todos os dados do banco, todas as colunas que tem lá, como também, e com o mapper, a gente faz uma busca de livros e retorna só os dados que efetivamente o nosso front-end, por exemplo, vai utilizar, ou seja lá, qual seja o serviço que vai fazer a solicitação dessa API aqui, e dessa solicitação, desse endpoint. Como exemplo, outro exemplo, nós temos o seguinte, percebam então que a gente tem todas essas colunas, mas se por um exemplo eu fosse querer criar um livro novo, eu não quero editar qual que é o ID desse livro, porque geralmente é algo automático que é feito ali dentro do banco de dados, e eu também não quero que seja o usuário precise efetivamente marcar qual que é a data de cadastro desse livro. Isso porque nós podemos colocar dentro da nossa própria model que a data de cadastro é a data atual, data e horário atual em que aquele cadastro foi feito. Então a pessoa não precisa vir aqui manualmente e colocar, não, estou cadastrando esse livro no dia tal, mês tal, ano tal. É algo já automático. Então, para eu criar esse livro sem precisar colocar todas as informações, eu posso estar utilizando o automapper também. O automapper também vai funcionar como uma máscara, mas ele vai falar o seguinte, olha, para a criação de um livro, eu preciso só que você, usuário, preencha o título, o autor e o código ISBN. Não precisa preencher o ID, que a gente cuida disso ali dentro do código, e a mesma coisa com a data de cadastro.
que é o que a gente fez aqui com esse endpoint. Esse terceiro endpoint, que é um post, que é o de criar livros. Então, como esse endpoint está utilizando o AutoMapper, a gente só precisa preencher o título, o autor e o ISBN para a gente ter aqui os dados do nosso livro. Então, perceba, se eu preencho aqui, vamos colocar um livro fictício, livro A, autor A, ISBN 123456 e dou um execute. Perceba que eu só preenchi o título, o autor e o ISBN. Porém, aqui, o que a gente teve como retorno? O ID, que lá dentro do código foi feita toda a verificação, e a data de cadastro também. Então, duas informações que eu não precisei preencher, porque não são necessárias, né? O código pode fazer isso por mim, e preenchi também apenas as questões necessárias. Se eu não estivesse usando o AutoMapper, eu teria como um objeto aqui de preenchimento igual a esse daqui. Então, eu precisaria preencher tanto o meu ID, como o meu título, autor e ISBN, como a data de cadastro e daí dar um execute. Eu iria preencher todo o objeto inteiro, sendo que seria extremamente desnecessário, visto que essas duas colunas eu consigo fazer dentro do código. Perfeito? Então, a gente vai colocar em prática esse AutoMapper, vai ver como criar essa máscara e daí a gente já viu quais as funcionalidades, né? O porquê que a gente usa isso. Agora a gente vai efetivamente colocar a mão na massa e verificar como a gente faz esse processo. Então, beleza, esse é o projeto que nós vamos ter ao final. Vou deixar ele rodando aqui pra gente ir olhando ele, pra ir fazendo comparações, mas agora a gente vai criar o nosso projeto efetivamente. A gente vai usar aqui o Visual Studio 2022, vamos criar aqui um projeto. Esse projeto, ele vai ser do modelo API Web do ASP.NET Core, então marca aqui o API. Caso não esteja nos seus projetos recentes, só colocar aqui no campo de busca API, que logo ele já vai buscar e provavelmente vai ser o primeiro registro aqui. API Web do ASP.NET Core. Beleza, vamos clicar aqui, vai ser próximo. Vamos colocar aqui o nome do nosso projeto, que vai ser AutoMapper Project Video. Esse é o nome que eu dei, você dá o nome de sua preferência e escolhe o local onde você quer salvar esse projeto. Vamos dar um próximo. Nós vamos estar utilizando o .NET 7 para estar realizando aqui esse desenvolvimento. Deixa marcado aqui a utilização de controllers, habilita o Open API para a gente poder utilizar o Swagger e deixa configurado para HTTPS. O restante das configurações deixa conforme está aqui no meu, beleza? Vamos dar um criar. Belezinha, criou nosso projeto. Como de praxe, nós temos aqui já criados automaticamente uma model do Weather Forecast e um controller do Weather Forecast. No nosso caso, nós não vamos utilizar nenhum desses arquivos, a gente vai criar nossos próprios. Então, vamos excluir a model do Weather Forecast e vamos excluir esse controller do Weather Forecast também, para não ficar ocupando espaço aí desnecessário e a gente tendo arquivos aí desnecessários dentro do nosso projeto. Outra questão. Como o nosso foco aqui é só entender a funcionalidade do AutoMapper, nós não vamos estar nos conectando a uma base de dados, tá? Então, a gente vai estar utilizando dados mocados, por assim dizer, dados estáticos, para estar realizando todas as requisições ali da API. Mas caso você tenha como interesse aprender a fazer conexão com o banco, não se preocupe, aqui na descrição tem um vídeo explicando exatamente como criar esse projeto, esse processo. Como também, além desse vídeo único em que a gente explica efetivamente como realizar a conexão com o banco de dados SQL Server, nós temos outros projetos em que a gente faz isso, seja o nosso projeto da API, entre outros que nós temos aí no canal. Então basta dar uma olhadinha aí que vocês descobrem. Mas no nosso caso aqui o foco é o AutoMapper. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar uma model. Então vamos lá, a gente vai criar uma pastinha de models para a gente criar a nossa model livro. Então a gente vai criar aqui uma pastinha chamada model. Deixa eu mudar aqui o nome, colocar models aqui como se fosse no plural, porque daí a gente pode criar diversas models dependendo do projeto que você for fazer. Então models, a gente adiciona aqui uma classe. Essa classe eu vou chamar de livro model. E é aqui que a gente vai colocar todas as informações que a gente quer gravar aqui nessa tabela, por assim dizer, de livro. Então, as colunas dela vão ser formadas por um int do tipo ID, um ID do tipo inteiro, uma string tipo título, próprio string do tipo autor,
prop string do tipo ISBN. E logo embaixo aqui a gente coloca uma última prop do tipo datetime, que vai ser a data cadastro. E a gente já dá uma inicialização para essa data cadastro. Ela vai ser igual ao datetime.now.date. Então, a partir do momento que a gente cria um objeto do tipo livro model, a data cadastro já vai ser efetivamente essa daqui, vai ser a data atual. Perfeito? Então, a gente já deixa dessa forma. Nessa parte aqui das strings, a gente já inicia elas também como string empty, para parar de dar esse errinho falando que essa variável pode ser valor nulo. Então, a gente só coloca aqui string empty. Ele nunca vai ser nulo, sempre vai ser uma string vazia caso nada seja repassado. Perfeito. Nosso livro model foi criado. Agora, vamos criar lá o nosso livro controller. Então, a gente vai colocar aqui, criar um novo controller dentro da pasta controllers. O tipo de controller que a gente vai criar é do tipo API, então marca API aqui em cima. Uma API vazia para a gente preencher tudo certinho. E o nome vai ser livro controller. O primeiro método que a gente vai desenvolver agora aqui é o que usa sem o mapper, tá? Para a gente conseguir usar como base. A gente vê como que sai o sem o automapper e vê os que são criados com o automapper. Então, o primeiro vai ser o sem automapper. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser criar uma lista de livros. Como eu falei, a gente não vai se conectar com o banco de dados nesse momento para pegar essas informações. Então, a gente vai criar uma lista manual aqui de livros, uma lista física, só para a gente conseguir retornar algumas informações. Então, vamos lá. Public list livro é o tipo, né? Livro model. O nome disso vai ser livros, que é a nossa lista de livros, que vai ser igual a uma lista de livros model. E aqui a gente já vai criar alguns livros para a gente estar utilizando como exemplo. Então, o primeiro livro vai ser um new livro model. O ID vai ser 1, como já foi preenchido aqui. O título vai ser Suicidas. O autor vai ser o Rafael Montes. E ISBN, eu vou pegar aqui um código ISBN aleatório, tá? Nem é, na verdade, um código ISBN, porque tem que seguir um padrão esse código. A gente vai colocar só uma coisa aleatória aqui, RJS, SRM, vamos colocar, SRM, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. E agora aqui embaixo a gente vai criar novos livros, né? Vamos só colocar o datetime aqui, como a gente está criando manualmente, a gente vai criar uma data fictícia. Então, new datetime. Vou colocar aqui 2024 1/17. Beleza, como se fosse hoje. E agora vamos criar alguns outros livros aqui para a gente conseguir popular essa lista. Vamos criar 4 livros aqui. O próximo livro ele vai se chamar Jantar Secreto. Rafael Montes também. JSRM. A data vai ser, vamos colocar aqui 2023, 12/17 mesmo. Beleza, ID 2 nesse caso, ID 3, ID 4. Esse terceiro livro vamos colocar Verity, que é da autora Colin Hoover. VCH, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar aqui uma data fictícia, 2023, 8/17 mesmo, não tem problema nenhum. ID 3 e o último ID 4, vamos colocar aqui dias perfeitos. Rafael Montes também. DPRM. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A data, vamos deixar essa data que tá aqui mesmo, sem problemas nenhum. Agora a gente já tem o nosso objeto de livros. Então é basicamente uma lista de livros, que é o que a gente teria no banco. Se você for querer fazer a conexão com o banco, é basicamente você pegar todos os dados do banco lá, perfeito? No nosso caso, fizemos uma lista estática aqui mesmo, sem problema nenhum. Agora que a gente fez essa lista estática, a gente vai criar um método get aqui embaixo. Então vai ser o tipo http get. Vamos colocar o nome da rota como busca livros sem automapper. Ele vai ser público, vai retornar um action result do tipo lista livro model. Então, basicamente, ele vai retornar uma lista de livros, perfeito? A gente vai colocar aqui, busca livros
sem mapper. Perfeito. E aqui, basicamente, a gente dá um return no ok, livros, que é o nome da nossa lista de livros que nós criamos aqui em cima. Perfeito. Vamos testar aqui agora, vamos só dar um playzinho aqui na nossa aplicação, para a gente ver se está funcionando tudo conforme deveria, né? Vamos lá, demos um play. Beleza, abriu aqui, nós temos já o nosso método. Se a gente dá um try out, um execute, a gente recebe e a gente tem como retorno todos os livros que nós cadastramos, de forma completa, certo? Então nós temos o ID, o título, o autor, ISBN, data cadastro, exatamente como a gente quer num método que não utiliza AutoMapper. Agora, a gente vai começar o desenvolvimento de algum método que a gente tem o retorno dos nossos livros, porém o retorno desses livros está utilizando o AutoMapper, está utilizando a nossa máscara. Para a gente criar isso, a gente precisa primeiro incluir o AutoMapper no nosso projeto. Então, a gente tem que vir aqui em ferramentas, gerenciador de pacotes do NuGet e gerenciador de pacotes do NuGet, porque aqui a gente vai conseguir daí então baixar o pacote necessário, que é o AutoMapper. Busca por AutoMapper, a gente vai baixar esses dois aqui. Tanto esse primeirinho, o AutoMapper, vamos marcar aqui o nosso projeto, dar um instalar, aplicar, e vamos instalar esse aqui de baixo, AutoMapper Extensions, Microsoft Dependency Injection. Vamos baixar esse daqui, dar um instalar, aplicar, e vamos aceitar tudo que precisar. No nosso caso aqui, já deu tudo certo, os dois já estão instalados. Perfeito, agora a gente já tem o AutoMapper no nosso projeto. Porém, a gente tem que falar lá no nosso program, aqui no nosso arquivo program, que a gente está adicionando esse AutoMapper. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, aqui embaixo antes do builder.build, né, essa varep, então aqui nos serviços, a gente vai adicionar o serviço do AutoMapper. Então, a gente coloca builder.services.add_AutoMapper. Então, a gente vai adicionar o AutoMapper e aqui dentro a gente recebe como parâmetro um type of program. Perfeito. Então, a gente já mostrou aqui para o nosso... Só colocar mais um parênteses aqui, fechamento. Perfeito. Agora a gente já mostrou que a gente está querendo adicionar o AutoMapper dentro do nosso programa, tá bom? Então, perfeito. Primeira parte foi feita. Agora, a gente pode vir aqui no nosso controller e fazer uma injeção de dependência recebendo o AutoMapper aqui. Aqui embaixo, então, da nossa lista de livros, eu vou criar o nosso construtor, setor, e a gente vai receber o nosso iMapper, que a gente vai chamar de Mapper. Então, a gente faz aqui a nossa injeção de dependência, né? Cria a nossa variável apenas read-only do tipo iMapper, underline mapper é o nome que eu vou dar, e essa variável recebe o mapper que vem aqui da nossa injeção de dependência. Perfeito. Agora, vamos criar um novo método aqui. Esse novo método vai ser o método em que a gente vai retornar os livros utilizando uma máscara específica. Então, ele vai ser do tipo HTTP-GET também, porque ele vai retornar dados, porém, o nome desse método vai ser busca livros. A gente pode colocar aqui, busca livros com AutoMapper. Fica mais específico. E aí a gente cria um novo método, também vai retornar a mesma questão ali do método de cima, um action result do tipo lista livro model, para vocês perceberem que a gente retorna o mesmo tipo de modelo, é o mesmo modelo, apenas usa uma máscara diferente. E busca livros com o mapper. Perfeito. Estamos aqui, a gente só precisa então dar um return. Então vamos dar um return aqui, só um return ok, só para o errinho parar. Então beleza, então aqui dentro, de alguma forma, a gente vai ter que falar para o nosso código o seguinte: beleza, eu quero retornar um livro model, porém eu quero que ele use uma máscara, eu não quero que ele venha todas as informações, eu quero que ele venha só informações específicas, que são as informações que nós efetivamente iremos utilizar. Para isso, a gente precisa criar essa máscara, falar como que a gente quer que esse modelo seja retornado, quais informações que a gente quer que ele retorne. É aí que vem o que nós chamamos de DTO, Data Transfer Object. É basicamente uma model. Nessa model, a gente pode colocar apenas as colunas que nós desejamos. Então, é isso que a gente vai criar. A gente vai criar aqui uma nova pastinha, DTO. Dentro dessa pastinha, a gente vai criar uma nova classe que ela vai se chamar livro
visualização DTO. Então, esse é o modelo, essa é a model que representa as informações do nosso modelo principal que eu quero retornar para o meu usuário. Então, a gente já viu que o livro tem várias informações, tem todas essas informações. Porém, de forma a abstrair esse livro model, eu criei esse livro visualização DTO. E aqui eu vou colocar apenas as informações que eu efetivamente quero que seja retornado para o usuário, não necessariamente todas que tem aqui. E no nosso exemplo do projeto já pronto, a gente vê que o que a gente quer retornar é apenas o título e o autor. Então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente só quer retornar o título e o autor. Então essa model abstraída, por assim dizer, essa livro visualização DTO, a gente vai colocar que as únicas propriedades que ela tem é a propriedade título e autor. Prontinho, tá criada. Agora, a gente vem da nossa controller e o que a gente vai falar aqui para o nosso controller? Seguinte, a gente vai criar uma nova lista de livros DTO, vou chamar de livros DTO. E essa lista de livros, nada mais, nada menos, vai ser do que toda a lista de livros, porém agora com a máscara aplicada. Então, a gente vai ter que mapear isso daqui. Para mapear, a gente vai utilizar a nossa propriedade mapper, que foi a propriedade que nós recebemos aqui via injeção de dependência. Então, o nosso underline map. E o que a gente vai fazer? A gente vai mapear. Então, a gente dá um underline map.map. Abre esses sinaizinhos aqui e abre e fecha parênteses. Então, vamos entender. Isso daí, o que a gente vai colocar dentro do parênteses é o que a gente quer transformar. E aqui o que a gente vai colocar dentro desse balãozinho é no que a gente quer transformar. Então, eu quero transformar o meu livro model, que é basicamente essa lista de livros model aqui, essa lista de livros model, eu quero transformar tudo aquilo ali nisso daqui, no livro visualização DTO, que daí eu pego só os dados que eu efetivamente vou usar. É isso que a gente quer fazer. Então, a gente quer transformar uma lista de livro... Peraí, calma. Coloquei no lugar errado. Aqui é no que a gente quer transformar. Então, a gente quer transformar o quê? A gente quer transformar os nossos livros. Esses livros são o quê? Basicamente, essa lista inteira. Então, eu quero transformar essa lista, que é uma lista de livro model, no quê? Numa lista de livro visualização DTO. Vamos aqui dar um using e beleza. Então eu quero transformar aquela nossa lista de livros em uma lista de livro visualização DTO. Deixa eu fechar mais um aqui. Perfeito. Então, isso daqui vai se transformar numa lista com os mesmos itens que tem aqui, porém com as propriedades apenas que existem dentro do nosso livro visualização DTO. Perfeito? É exatamente o que a gente quer. E a gente vai retornar daí o livros DTO. Porém, percebam que ainda não está pronto. Vamos dar um play aqui só para a gente entender o erro que vai acontecer. Vamos dar um playzinho. O nosso projeto ele vai rodar. Aqui, rodou. O nosso get foi criado, né, utilizando o com automapper. A gente dá um try out, dá um execute. Então, a gente percebe que deu basicamente esse erro aqui. Deu um erro de mapping types, certo? Então, é basicamente o mapper falando, eu não sei como transformar e como mapear esses tipos que você me repassou. Como que eu vou mapear o tipo lista livro model em tipo lista de livro visualização DTO? Ele não tá sabendo como fazer esse processo. Quando a gente utiliza o mapper, além das configurações que nós já fizemos até então, que foi ali a nossa baixar todos os pacotes, fazer a configuração ali no program, a gente precisa de uma outra verificação que a gente precisa fazer, que é criar os perfis, criar os profiles dos nossos mappers que a gente vai utilizar e dos mapeamentos que nós vamos fazer. Então, para isso, a gente tem que criar aqui uma nova pasta. Adicionar uma nova pasta e a gente vai chamar de profiles. E dentro desse profile, a gente cria uma nova classe chamada automapper profiles. E aqui a gente vai colocar todos os tipos de mapeamentos que a gente vai utilizar. Claro, a gente ainda não sabe todos os tipos de mapeamento que nós vamos utilizar. Porém, de acordo com que a gente vai utilizando os maps, a gente pode ir acrescentando aqui no nosso projeto. No nosso caso, a gente já sabe um dos tipos de mapeamento que a gente utiliza, que é de livros model normal para livros
visualização DTO. E é isso que a gente vai falar aqui para o nosso mapper. Primeiro, essa classe ela precisa herdar de profile. Ctrl ponto e usa em AutoMapper. Precisa herdar de profile. Agora a gente vai criar o nosso construtor. E esse construtor ele não recebe nada aqui, mas dentro do construtor a gente cria os nossos mapeamentos. Então a gente cria um map, e aqui dentro desse map a gente vai ter duas informações. O primeiro parâmetro e o segundo parâmetro. O primeiro é a origem e o segundo é o destino. Então o que a gente está querendo fazer aqui no nosso controller? A origem é o livros model. Então a gente está integrando aqui para o nosso mapper um objeto do tipo livros model. Então é a nossa origem. A gente sai então de livro model, é a nossa origem, e no que a gente quer transformar? E daí, isso que a gente entrega como livro model, a gente tem que transformar em livro visualização DTO. Então, a gente coloca aqui como destino. Então, a gente vai criar um mapeamento. Esse mapeamento é como? Basicamente, a gente vai mapear de livro model para livro visualização DTO. É isso que a gente quer e é isso que a gente vai fazer. Então, perfeito, salvou. Agora, rodando o nosso projeto, como ele já sabe o que ele tem que mapear, já sabe origem e destino, é para a gente conseguir rodar essa parte do projeto aqui. A gente vem aqui no segundo edit point, utilizando o AutoMapper, try out, execute. Perfeitinho aqui. Agora está retornando todos os livros, mas apenas as informações que nós queremos. Perfeito, sem problema nenhum. Então, segundo método, feito da forma que a gente precisa. Agora, o terceiro método, o que é? É a criação de livros. Percebam o seguinte, a gente vai vir aqui no nosso controller e a gente vai criar agora aqui no nosso controller um método para criar livros. Então, vamos aqui. Dessa vez vai ser um HTTP post, porque a gente vai estar criando, e a gente vai colocar aqui criar livros. E aqui embaixo a gente cria o método efetivamente, um public action result, ele vai retornar também uma lista de livro model. Perfeito? Vai retornar uma lista de livro model. A gente vai colocar aqui criar livros e tranquilo. Vamos dar um return ok aqui e percebam o seguinte, criar livros. Para a gente criar um livro, a gente precisa receber um livro. Então a gente vai receber o tipo de livro model, livro. Se a gente der play aqui, nem colocamos nenhuma lógica. Só dá um play aqui, colocamos um return ok, só para não dar nenhum tipo de erro, a gente conseguir rodar aqui o projeto. Vocês vão ver o seguinte, aqui no nosso post, criar livros, está criado. Se a gente dar um try out, percebam, como a gente precisa receber um tipo livro model, a gente precisa preencher todas as colunas do nosso livro model. O ID, o data cadastro e assim por diante. Porém, no nosso método que a gente está querendo criar, aqui. A gente está querendo criar, cancel try out, a gente só precisa preencher o título, o autor e o ISBN. E é isso que a gente quer fazer. A gente não quer receber, então, um livro model. A gente quer receber um tipo de livro específico para a criação de livros, que tem apenas o título, o autor e o ISBN. Então, não é o livro model. É algo parecido com o livro model, mas com colunas específicas. Então, o que a gente vai fazer? Exatamente, um DTO. A gente vai criar um novo DTO, classe, que vai ser livro criação DTO. Então, esse é o tipo de livro que a gente quer receber quando a gente for, é o modelo de livros que nós queremos receber quando nós formos criar um livro novo. Então, ao contrário de receber todas as informações aqui, a gente quer receber só o título, o autor e o ISBN. Então, a gente copia esse daqui, vai no livro criação DTO e coloca. Agora percebam que só essa modificação que eu fiz, se eu vier aqui, em vez de receber um livro model, eu receber um livro criação DTO e der um play aqui no nosso projeto, vem no último endpoint, prontinho, a gente já recebe isso daqui. Perceba, recebe apenas o título, o autor e o ISBN, que é o que a gente quer receber. Agora, porém, entretanto, todavia, a gente precisa criar a nossa lógica aqui, porque até então ele não faz nada. Então, vamos criar a nossa lógica. Beleza. O
que a gente tem que fazer agora? Ao contrário do que nós fizemos anteriormente, em que a gente transformou o livro model em um DTO, que foi o livro visualização DTO, aqui a gente tem que fazer o seguinte: para nós, por exemplo, conseguirmos incluir isso daqui dentro de um banco de dados, a gente precisa que o tipo que vai ser incluído dentro do banco de dados seja o livro model. Então a gente está recebendo um DTO, mas não é o DTO que a gente vai incluir no banco. O que a gente precisa incluir no banco é o model específico. Então a transformação, o mapping, vai ser ao contrário, ao inverso. Então a gente vai colocar aqui um var livro model. Então a gente vai criar um livro model a partir desse livro criação DTO, que ele vai ser igual ao mapper, que é o nosso objeto aqui que a gente conseguiu incluir ele, receber ele através da injeção de dependência. Vamos mapear. Então a gente dá um map, abre o balãozinho, abre parênteses, 2 pontos. Isso daqui é no que a gente quer transformar. E aqui é o que nós queremos transformar. Então a gente quer transformar o livro criação DTO em o quê? Em um livro model. Que daí é o que contém todas as nossas colunas. Então, o livro criação DTO a gente quer transformar em um livro model. Perfeito, aqui a gente já vai ter feito essa transformação. Porém, lembra comigo, ele não vai entender que mapeamento é esse, porque lá dentro dos nossos profiles, Automapper Profiles, aqui a gente não tem transformação do tipo livro criação DTO em livro model. Então já vamos criar aqui um novo create map, abre o balãozinho, abre parênteses, 2 pontos. Dentro do balãozinho, mesma questão. A gente precisa colocar 2 parâmetros, a origem e o destino. A origem é o quê? É o livro criação DTO. Então, a gente está recebendo um livro criação DTO e a gente quer transformar isso daqui em livro model. Perfeito. Salvou. Agora sim, dentro do nosso controller, ele já vai entender esse mapeamento aqui. Então, digamos que esse livro já foi transformado em livro model. Então, agora, esse livro model, ele já tem... Esse livro model aqui, minúsculo, ele já tem as propriedades que o livro não tem. Ele já tem o ID, que o livro não tem, porque a gente não recebe isso do usuário, e já tem também a data cadastro. Perfeito? Tranquilo, então. Então, a gente dá um ponto aqui. ID, a gente tem que preencher, a gente tem que dizer qual vai ser esse ID. No nosso caso, como nós estamos com objetos estáticos, a gente vai ter que fazer na mão essa atualização do ID. Então a gente vai fazer o seguinte: a partir do momento que a gente transforma o livro criação DTO em livro model, a gente vai, a primeira coisa, colocar a propriedade de ID como sendo o próximo ID da lista. Certo? Então, o livro ID, ele nada mais vai ser do que o quê? A gente vai pegar a lista de livros, então, livros, ponto, a gente pegou toda essa lista aqui, a gente vai pegar, então, o último elemento, last, ponto, ID, então, a gente veio na lista de livros, o que a gente fez? A gente veio na lista de livros, pegou o último elemento, e pegou a propriedade ID dele. Então, esse daqui, nesse momento, é 4, porque o nosso último ID, o ID do nosso último elemento é 4, e a gente dá um mais 1. Perfeito. Então, esse livro que a gente está adicionando, ele é igual ao último ID da nossa lista de livro, mais 1. Perfeito, já foi colocado aqui. E agora, dentro da nossa lista de livros, a gente adiciona esse livro model. A data... ela automaticamente já vai ser a data atual, porque a gente lá dentro do nosso livro model colocou que a data cadastro, ela já é automaticamente a data atual quando não é dito o que ela é. Então, como a gente não colocou nenhum valor dentro da data cadastro, automaticamente ele já vai pegar a data atual. Perfeito, demos um adicionar, agora sim a gente pode retornar o nosso livro, a nossa lista de livros, que agora vai ter um livro a mais. Perfeito, vamos dar um salvar aqui, vamos dar um play na nossa aplicação. Prontinho, tem o criar livros aqui, vamos dar um try out. Então, a gente pode colocar aqui, ó, livro B, autor B e SBN 123456B. Vamos dar um execute. Percebam, retornou a nossa lista de livros com um novo livro adicionado, já colocando a data de hoje, já colocando aí de 5, que era o próximo, e aqui os nossos dados do livro, que foi o que a gente passou. Se nós trocarmos aqui para C, por exemplo, tudo para C aqui, vamos fechar esse aspas, dar um execute, o livro C tá aqui também. Percebam que o livro B sumiu? Isso aconteceu por quê? Basicamente, porque como a gente está utilizando uma lista estática, isso daqui não salva.
né? Então, a única coisa que está efetivamente salva, entre aspas, são esses que a gente criou manualmente. O restante é de acordo com a seção que nós vamos tendo de livros. Então, de acordo com que a seção vai passando, ele vai reatualizando, perfeito? Ele não persiste as informações. Se você estiver usando o SQL Server, por exemplo, como banco para persistir os dados, esse problema não vai acontecer. Mas de toda forma, nós conseguimos aqui ter a ideia de como que funciona o Automapper. Ele basicamente cria uma máscara para que o usuário não precise visualizar tudo, porque na maioria das vezes ele não precisa visualizar tudo que está no banco, como também no momento que ele for criar alguma coisa, por exemplo, ele não ter que preencher cada detalhe minuciosamente, apenas preenche aquilo que efetivamente a gente precisa que o cliente preencha, perfeito? Então, foi basicamente esse o vídeo, espero que vocês tenham entendido a funcionalidade do Automapper e para que ele serve e como colocar ele em ação. É isso, até o próximo vídeo, falou!